Ainda está pensando aqui. Bem, Pode ir. maravilha. Uma boa noite para você que já se conectou aqui com a gente. Boa noite ali do Jarbas, né? Jarbas já está aqui. O Jarbas e o Felipe, né? Eles estão mais do que pontualmente ali, né? Deu 7h20, eles já estavam conectados ali, preparados para poder estudar a Bíblia. Isso aí é muito bom, isso é muito gostoso, né? É uma excelente noite para você também que está aí pelo YouTube acompanhando. Não sei de onde você está assistindo isso, se você vai assistir ao vivo, vai assistir depois. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida, falando com você através dos estudos da palavra de Deus, que você sinta realmente uma paz muito grande no seu coração, a ponto de entender que Ele te ama demais. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que tem a ver com o nosso futuro, também o nosso presente, que é a volta de Jesus. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse tema tão importante, esse tema tão fundamental, nós vamos fazer uma oração. Eu queria saber se você que está acompanhando, Jarvis, Felipe, a própria Mari, o Davi, o próprio Edson, acho que a Luciene também se conectou aqui com a gente. Se você tem algum pedido de oração especial, você tem algum pedido especial que você gostaria que a gente orasse agora, antes da gente começar? Pode abrir seu microfone, o Eu sou Jarvis pidão. pode digitar. Eu sou pidão. Eu Pode estou, na falar, Edson. verdade, falando aqui sobre o grupo de oração que a gente tem no WhatsApp, nós do Jardim Germânia, e tem um pedido que apareceu aqui por último, que me chamou a atenção e eu acho interessante estar falando agora. É uma participante do nosso grupo de oração chamada Iraci. Ela, mensalmente, a gente promove um jejum coletivo no nosso grupo, e por alguma razão, essa nossa amiga não vai poder participar por questões de saúde. Então, como normalmente nesses tempos a gente desconfia logo do Covid, né? Tomara que não seja nada muito grave, que seja uma coisa simples e que ela possa se restaurar em breve. E também pelo fato de que vários pedidos foram feitos no nosso grupo nessa última semana. Eu queria muito que Deus cuidasse desses pedidos e atendesse a cada um deles no tempo que ele achar melhor. Vamos orar sim por isso, sim. Vamos orar por essa. Você lembra o nome da pessoa em especial do jejum que você comentou? Essa moça se chama Iraci. Iraci, Iraci. Isso. Iraci. A Luciene ali pediu oração pela tia Leonor. A gente vai orar também por Leonor. E o Jarbas, ele colocou aqui que o pedido é para a Vivian. A Vivian, a mãe do Felipe, pede para orar por ela e para que ela tenha um encontro com Deus, com Jesus, né? Então, um pedido muito, muito importante também, né? Ele corrigiu logo A depois. É Viviane, Viviane. Viviane, isso, Viviane Maciel. Vamos orar sim por ela. A gente tem a Iraci, a Leonor e a Viviane, essas três pessoas especiais que a gente vai orar agora nesse momento, tá bom? Então, do jeito que você está aí, feche os seus olhos e nós vamos conversar com Deus, tá bom? Vamos conversar com Deus. Obrigado, querido Pai, por mais uma noite. Nós estamos aqui, mesmo à distância, podendo conversar um pouco contigo, aprender mais sobre a tua palavra. Nós queremos, nesse momento especial, colocar em tuas mãos o nome de três pessoas muito especiais para nós. A primeira é a Iraci, que está com alguns problemas de saúde. A segunda pessoa é a Leonor, que também está precisando da tua atenção, Pai. Também pela vida Maciel, que está com o nosso estudo aqui agora. Senhor, o Senhor sabe o coração de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe as necessidades que elas têm, principalmente aquilo que elas mais precisam. Então, nós queremos te suplicar neste momento. Santo Deus, que possa trabalhar no coração dessas pessoas, que elas possam sentir primeiramente a paz que excede todo entendimento, que vem somente do Senhor.
que elas possam se sentir revigoradas, felizes e que tenham sempre um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Existem muitos outros pedidos de oração que muitas pessoas têm todos os dias. O Edson mencionou na oração vários pedidos que têm sido feitos. Muitas vezes tem pessoas que têm pedido pelas suas famílias, tem pessoas que têm pedido pelos seus empregos, pela sua situação financeira, por uma questão de saúde, muitas outras razões. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor seja o Deus que escuta as nossas orações e os nossos pedidos, que age de acordo não com a nossa vontade, mas em especial de acordo com aquilo que o Senhor entende que é melhor para cada um de nós. Nós vamos estudar hoje sobre um tema muito importante, que tem a ver com a volta do teu filho a esta terra. Abre o nosso coração e entendimento para compreender toda a mensagem que o Senhor quer nos passar nesta noite. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome poderoso de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem. Essa noite, nós estamos vivendo numa era, numa fase da nossa humanidade, onde as pessoas elas estão questionando muitas coisas. Inclusive agora nessa questão desse vírus, pandemia, verdades que eram absolutas têm sido revistas. Os relacionamentos eles têm sido reconsiderados, inclusive. A forma como a gente se relaciona a partir desse vírus e de tudo que está acontecendo já não vai ser mais a mesma. Nós temos aprendido nas últimas semanas e nos últimos meses a como a gente consegue conviver com as pessoas à distância. Isso é uma coisa, para muitas pessoas, extremamente estranha, difícil, né? E a grande questão hoje que fica é, será que realmente nós vamos ficar vivendo dessa forma a vida inteira? E será que realmente existe alguma coisa melhor? Alguma coisa que dá para dar para a gente esperança de um futuro melhor? Bom, existe uma doutrina bíblica muito importante, que é a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser o maior evento de todos os tempos. Se você que está assistindo isso, imagina que um vírus pode ter um impacto tão grande na humanidade, você não tem noção do que vai representar a volta de Jesus. Isso realmente vai ser um evento que vai parar o universo. O mundo inteiro vai estar atento a isso. Só que para que você entenda sobre a volta de Jesus, você precisa primeiro perceber como esse evento vai acontecer, quando ele vai acontecer, será que tem um plano sobre isso daí? E mais importante, como a gente se prepara para um evento como esse. Porque a gente assume que Jesus Cristo, primeiro, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, para resolver o problema do pecado. E mais ainda, ele ressuscitou, foi para o céu e vai voltar. Nós vamos entender também por que ele vai voltar. O que vai acontecer nessa volta. Eu vou compartilhar com você aqui a tela aqui para que você consiga ver direitinho. Deixa eu só abrir aqui. Se você já está vendo. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o assunto dessa noite, a volta de Jesus, a gente precisa entender um pouco das promessas de Jesus na nossa vida. Então, para isso, nós vamos começar aqui fazendo a leitura de um verso muito conhecido na Bíblia e que tem um impacto muito forte na vida das pessoas que aguardam a volta de Cristo Jesus. Quando a gente vai aqui para o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em João, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Para você entender um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui, os discípulos eles estão juntos com Jesus, aqui está muito próximo da sua morte. Os discípulos estão muito preocupados porque Jesus já falou que vai ter alguém que vai trair eles. Jesus já falou que ele vai precisar morrer. E os discípulos eles amam tanto o mestre que eles não querem se separar mais do mestre. E Jesus, percebendo a aflição desses discípulos, ele vai fazer uma promessa muito especial que vai perdurar por gerações e nos atinge também. Quando a gente vai para o livro de João, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 3, olha a promessa que Jesus faz para os discípulos. Isso se estende a mim e se estende a você também.
João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só como a gente começa o estudo dessa noite. A gente começa o estudo dessa noite abrindo um texto da Bíblia que vai falar para a gente de maneira muito clara. Cristo, primeiro, ele viria, ele aqui esteve, e Jesus ele vai falar, olha, se não tivesse um lugar para vocês, aonde eu estou indo preparar um lugar, eu já tinha avisado para vocês. Mas Jesus ele fala, mas eu estou indo preparar um lugar. E quando eu for preparar esse lugar, se eu for, você pode ter certeza de uma coisa, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para que onde eu estiver, para todo sempre, vocês também estejam habitando comigo. Como eu posso então ter a certeza de que Jesus ele morreu, ressuscitou e foi para o céu? Muito simples. Quando você vai lá para o livro de Atos, no capítulo 1, você vai ver a descrição da ascensão de Jesus. Jesus ele chega num monte e os discípulos, então, quando ele está conversando com os discípulos começam a ver Jesus sendo levado para os céus. E aí aparece uma mensagem muito importante, alinhados no capítulo 1, de dois anjos que vão falar o seguinte para os discípulos: olha, varões galileus, por que vocês estão olhando angustiados para cima? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará outra vez. Então hoje nós temos a plena certeza de que Jesus ele já está no céu, preparando um lugar para mim e para você. Olha que coisa fantástica. E a certeza de que ele vai voltar é tão certa quanto o fato dele ter ascendido, dele ter subido aos céus. Que promessa bonita, não é verdade? Agora, quando nós vemos aqui no segundo texto, como nós devemos considerar essa promessa, aí isso fica mais interessante ainda. Quando nós vamos ali para o livro de Tito, abra sua Bíblia aí, no livro de Tito, está lá perto do finalzinho já do Novo Testamento, é uma carta pastoral, livro de Tito, está depois de Timóteo, capítulo 2, o verso 13. Como a gente então vai considerar essa promessa que Jesus fez? Olha só, o que Paulo vai falar para o jovem Tito, ali, nesse texto aqui, Paulo vai estar tratando sobre o tema da salvação. Ele vai estar falando sobre muitas coisas da salvação para Tito. E no meio desse discurso da salvação, ele vai falar sobre essa promessa que Jesus falou em João 14. Olha só o que ele diz. Tito 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos considerar essa promessa como uma bem-aventurança, amigo. Imagina que coisa, nós somos privilegiados. Você que está assistindo isso é privilegiado por estar ouvindo uma promessa como essa. Agora, tem um detalhe importante. Será que eu tenho que ter essa informação somente para mim? A gente vai ver isso mais para frente. Mas por hora, a gente tem que pensar o seguinte: de que forma então é que Jesus ele vai voltar? Em Mateus, no capítulo 24, no verso 30, vai falar qual é a forma, como Jesus vai voltar. Então você abre a sua Bíblia, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 24, verso 30. Olha só o que diz aqui. Mateus 24, verso 30. Vai falar a forma como Jesus vai voltar. E isso é muito importante de você guardar essa informação, como todas que a gente está passando aqui. Você vai entender por quê disso. Olha só, Mateus 24, verso 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Por que isso é extremamente importante de você entender? Logo mais para frente a gente vai
estudar um pouquinho mais esse capítulo 24 de Mateus. Mas é importante você entender como Jesus vai voltar. Porque você sabe que existe um adversário de Cristo hoje, que está tentando de todas as formas dissimular as pessoas, para que elas não reconheçam quem é o Filho de Deus verdadeiramente. E essa pessoa, esse ser, é o diabo. E ele vai tentar de várias formas enganar as pessoas. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, um detalhe importante. Quantas pessoas, já é a nossa próxima pergunta aqui, vão ver de fato a volta de Jesus? Essa volta gloriosa que Mateus estava falando ali. E quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, olha só quantas pessoas vão conseguir ver a volta de Jesus. Quantas pessoas vão ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Verso 7. Olha só o que diz ali. Apocalipse 1, verso 7. Ele vai complementar a informação que Mateus estava passando ali, mas agora, olha só o que ele vai dizer. Ele vai repetir o que a gente acabou de ler em Mateus. Olha só. Eis que vem com as nuvens. Você viu que estava escrito isso lá atrás, em Mateus? E todo o olho o verá, até mesmo os que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amigos, quantas pessoas vão ver a volta de Cristo? Todas as pessoas. Todo olho vai ver. Não importa se você é novo, se você é velho. Inclusive, João vai dar um detalhe. Até mesmo aqueles que transpassaram as mãos de Jesus e os pés de Jesus, eles vão ressuscitar para ver a volta gloriosa de Cristo. Sabe aquele ditado? Ele é simples, mas ele mostra isso de uma maneira muito clara. Aquele que é humilhado vai ser exaltado um dia. Geralmente as pessoas aplicam esse ditado popular para qualquer coisa, né? Especialmente nós que somos, não sei se você é, mas não sou uma pessoa abonada de dinheiro na vida, não. Então, geralmente, vocês ficam brincando assim, um dia o humilhado vai ser exaltado. Mas aqui, quando nós olhamos para a história do Filho de Deus, nós percebemos que toda a humilhação que Jesus passou nessa terra, como ser humano, um dia vai ser revertida na sua volta gloriosa. Toda a majestade vai estar em evidência. Agora, existe um ponto importante. Você consegue entender a dimensão do que vai ser a volta de Jesus? Porque perceba que quando a Bíblia, nós entendemos que é a palavra de Deus e que é a verdade, está falando para mim, está falando para você, que todo olho vai ver, a gente está falando de um evento, meu amigo, que vai parar o universo. Muitos eventos grandes acontecem hoje em dia e que muitas pessoas prestam atenção. Por exemplo, tem muitas pessoas que param tudo o que está fazendo para assistir um jogo de Copa do Mundo, especialmente se for a final. Todo mundo para ver, mas mesmo assim, tem pessoas que não são fãs de futebol, que não gostam de futebol, não é verdade? Aliás, nem todo mundo é bom ou nem todo mundo curte isso daí. Tem pessoas que gostam de outros esportes, mas a audiência para assistir uma final de Copa do Mundo é muito grande. Hoje nós temos aproximadamente no nosso planeta 7,5 bilhões de pessoas. É gente demais espalhada por essa terra. E a Bíblia está dizendo de maneira muito clara: não são algumas pessoas que vão ver esse evento, e ele não vai acontecer de uma forma isolada. A Bíblia está falando para mim e para você que esse vai ser um evento tão magnífico, tão grande, tão espetacular, que todo olho vai ver isso. Olha que dimensão que é um evento desse daqui. Agora, se esse é o evento mais importante da história da humanidade, eu preciso saber, e a gente já sabe a forma como Jesus vai vir, eu preciso agora entender e compreender de maneira muito clara os sinais que vão apontar. Mas antes disso, nós precisamos entender um último ponto. Qual é o objetivo da volta de Jesus? E quando a gente vai aqui para Mateus, no capítulo 16, o verso 27, olha o que diz aqui
Qual é o objetivo, então, da volta de Jesus? Mateus 16, verso 27. Olha só o que diz. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você, e você precisa ter isso muito claro na sua vida. Existe uma recompensa que Jesus vai dar no dia da sua grande vinda. Nós vamos falar ainda hoje um pouco sobre isso. Agora, se ele vai retribuir, como a Bíblia está falando, de acordo com as obras de cada um, você e eu precisamos pensar de maneira muito clara. O que é que eu tenho feito hoje com a minha vida? Será que as pessoas têm percebido, têm enxergado nas minhas ações, na forma como eu vivo, na forma como eu falo, na forma como eu como eu me visto, como eu me comporto nos lugares? Será que as pessoas elas estão conseguindo enxergar a obra de Deus na minha vida? Você percebe que isso é extremamente importante? Isso não é uma coisa que uma igreja XYZ está te ensinando. Isso não é uma coisa que veio da cabeça de alguém. Isso é uma coisa que é a palavra de Deus, esse livro aqui, está dizendo. Se esse livro está chamando a sua atenção para um juízo futuro, eu preciso prestar muita atenção no que eu estou fazendo com a minha vida quando? Daqui 3 meses? Não. Eu preciso prestar atenção e levar em consideração o que eu faço com a minha vida hoje. Porque hoje é o momento mais importante que a gente tem. Quantas pessoas você já não ouviu falar que perderam a vida? Aliás, a cada 1 minuto que a gente conversa, alguém perde a vida por um problema no coração. Quantas pessoas você já não conhece que já perderam a vida? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe nem o que vai acontecer com você daqui meia hora. Por isso, hoje é um momento muito importante de você considerar o que você e eu temos feito com a vida que Cristo nos deu. Justamente por isso, e por entender que esse evento tão grandioso é tão importante para a gente prestar atenção nele, que a gente vai entender um pouquinho agora, justamente, os sinais que vão trabalhar a volta de Jesus. E para isso, a gente vai ler um pouquinho do que está escrito aqui no capítulo 24 de Mateus. Quando a gente vai para esse capítulo 24, e o texto está aqui, Jesus ele começa a dar algumas pistas que vão falar sobre os sinais da sua vinda. E olha só, um dos primeiros sinais que apontam para a volta de Jesus, muito forte, para esse período que nós estamos vivendo, é o capítulo 24 de Mateus, verso 6, que vai falar sobre guerras e rumores de guerras. Só um detalhe antes da gente ler esse texto aqui. Presta atenção numa coisa importante. Nós estamos no ano de 2020. Ano de 2020. Este livro de Mateus foi escrito aproximadamente quase 2000 anos atrás. Para a gente arredondar. Jesus estava falando de algumas coisas para os discípulos naquele momento que aconteceriam como sinal que ia estar muito próximo antes da sua vinda nessa terra. Já se passaram 2000 anos. Olha o que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, no verso 6. Olha só a coisa importante. Acompanha comigo aqui na tela. Olha só. Capítulo 24, verso 6. Deixa eu só diminuir aqui para que você consiga acompanhar. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o quê? O fim. Amigo, não sei se você já percebeu, mas estamos vivendo num período da humanidade onde guerras e rumores de guerras é uma coisa extremamente constante. Já reparou? Se você assiste jornal, você escuta isso o tempo todo. Quantas vezes você não já escutou que o presidente americano está querendo estar a um fio assim, a um ponto de apertar o botão para atacar a Coreia lá do ditador Kim Jong-un, e ele já falou que também, se o presidente aperta de um lado, eu aperto do outro,
e a Rússia entra no meio da conversa. Existe uma guerra constante no Oriente Médio hoje, especialmente depois do atentado do 11 de setembro. Quantas guerras não têm acontecido? Isso sem contar no século passado, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ceifou milhares de vidas. No século passado teve outras guerras, a Guerra Fria. Quantas notícias de guerra terríveis nós estamos ouvindo com muita força nos últimos anos. Quanto tempo faz que Jesus falou sobre isso? Quase 2000 anos. Isso mostra para a gente que o tempo que estamos vivendo hoje é um tempo muito próximo da volta de quem? Jesus. Olha o segundo sinal que Jesus ele vai falar ali, ó. Mateus capítulo 24, verso 7, o verso seguinte. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Perceba um detalhe muito importante. Guerras, rumores de guerra, fome, desastre da natureza, tudo isso como um sinal de que antecederia a volta de Jesus. Você sabia que a cada 4 segundos, olha só o que eu vou falar para você, a cada 4 segundos, uma criança morre de fome no mundo? A gente tem um problema muito sério para resolver hoje, é verdade. O Covid é um problema gigantesco que tem assolado a economia, tem devastado milhares de famílias ao redor do mundo. Muitas pessoas têm sofrido com esse problema. É um fato isso inquestionável. E todos nós que estamos aqui somos solidários àquelas pessoas que já perderam alguém por conta dessa doença terrível, desse vírus terrível. Mas existe ainda hoje muitos problemas que têm acontecido, muitas vezes diante dos nossos olhos. E às vezes as pessoas elas nem se dão conta. A cada 4 segundos que nós estamos conversando, uma criança morre de fome no mundo. A comida que nós temos todos os dias nas nossas casas é escassa ainda hoje, em pleno século XXI, para milhares de pessoas ao redor do mundo. Quantas notícias terríveis você não já escutou sobre a natureza se manifestando, falando que esse mundo está chegando no seu colapso? Ou seja, está a ponto de não aguentar mais. Coisas, inclusive, que fogem do controle humano. Terremotos, tsunamis, tragédias infinitas que têm assolado a vida de milhares de pessoas. Mas ainda isso são sinais que vão anteceder a volta de Jesus. E olha só, quando nós vemos aqui em Mateus 24, verso 24, mais um sinal. Olha o que diz. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sabe, querido, hoje nós vivemos uma época, uma era, onde muitas pessoas reclamam para si o título de Cristo. Você pode reparar por aí. Existem pessoas que se acham no direito, ainda hoje, isso já faz vários anos, muitos anos, muitas pessoas se acham no direito de achar que são representantes de Deus aqui na Terra, como o próprio Filho de Deus é. Não existe nenhuma hipótese de existir alguém da mesma natureza que Cristo. Igual a Cristo, só existe um. Aliás, quando nós lemos João capítulo 1, verso 1, vai remontar lá no princípio. Vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando nós vemos essa palavra no Novo Testamento, que é a palavra unigênito, é a palavra monogenes, é a palavra que significa único da sua espécie. Ou seja, Jesus Cristo era o único que tinha a sua natureza, sendo 100% homem e 100% Deus. Não existe e não vai existir ninguém que tenha a mesma natureza que Cristo Jesus. Por isso que Jesus já alertou, mas presta atenção, no final dos tempos vão vir pessoas que vão se passar como eu, vão tentar me imitar,
vão tentar dizer que são filhos de Deus, que são, na realidade, Deus, como eu sou. E olha só o que o texto vai dizer. Vão operar grandes sinais e prodígios a ponto de enganar até os próprios escolhidos. Você vê pessoas hoje em dia brincando com a fé alheia? Você vê isso? Eu vejo isso constantemente nas redes sociais. Pessoas que prometem coisas que só Deus pode fazer. Pessoas que fazem coisas que só Deus tem o poder de fazer. Na realidade, essas pessoas elas estão fazendo grandes coisas para enganar, tampar os olhos até dos próprios escolhidos. Justamente por que essas pessoas elas são enganadas? Porque elas não estão atentas e olhando para o quê? Para a palavra de Deus. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente hoje, meu querido. E olha só, mais um outro sinal, que agora a gente sai um pouquinho de Mateus 24, para ver um outro sinal muito importante. Sinais, na realidade, que mostram como estaria o mundo um pouco antes da volta de Jesus. Olha só o que 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5, diz. Sabe, porém, isto. Aqui é Paulo falando para o jovem Timóteo, um jovem pastor. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Perceba agora que o que eu vou ler, se por um acaso você encontra isso na nossa sociedade hoje, de uma forma muito clara. Presta atenção. Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes também. Olha só, e ali para esclarecer aqui, né, a palavra jactancioso significa que ou aquele que orgulha exageradamente de si mesmo. É aquela pessoa muito orgulhosa, né? E enfatuados é também a palavra que significa cheio de si, afetado, pedante, presunçoso. Amigo, quando nós lemos isso daqui que Paulo falou para Timóteo, Paulo falou isso para Timóteo, mas isso se aplica demais para a gente hoje, porque olha só, a recomendação de Paulo. Nos últimos dias você vai encontrar pessoas que têm essas características. Quando você olha para a sociedade do jeito que está hoje, você encontra essas características. Essas características elas estão estampadas na nossa sociedade, não é verdade? A gente vê isso hoje o tempo todo. Pessoas orgulhosas, presunçosas. Quantas vezes nós não vemos hoje filhos que não obedecem mais aos pais, pessoas ingratas, pessoas irreverentes, arrogantes, que brincam com as coisas de Deus, são blasfemadores. Se a gente fosse parar para analisar parte por parte dessas características aqui, a gente passaria mais de 2 horas falando disso. Mas um detalhe importante é, a gente encontra isso ou não encontra nos dias em que estamos vivendo hoje? Encontra, não encontra? E a recomendação de Paulo para Timóteo, que se aplica para a gente, é em especial o que está escrito no final do verso. Porque quando nós vemos aqui, olha o que eu vou selecionar para você aqui, ó. O que Paulo diz? Foge dessas pessoas. Essas pessoas não vão fazer bem para você. Você precisa se apegar àquilo que realmente vai te trazer benefício. Aquelas pessoas que realmente vão te colocar e te conduzir para o caminho mais correto. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção em como nós estamos vivendo e levando a nossa vida hoje. Isso é extremamente importante. Agora, detalhe muito importante, nós já vimos como vai ser esse grande evento da volta de Jesus. A gente já viu agora aqui os sinais da volta de Jesus. Nós vamos ver agora como vão estar aquelas pessoas que se prepararam para a volta de Jesus. Como que essas pessoas vão estar? Quando a gente para para o próximo aqui, próximo tópico, nós vamos ter 2 grupos importantes.
Primeiro, os mortos que descansaram em Cristo, esperando o seu retorno, e nós vamos ter os vivos também, que vão ser transformados. Quando nós vamos aqui para o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 13 até o verso 16, é um verso extremamente bonito. Aliás, eu amo esse verso, porque ele me mostra de maneira muito clara a esperança que eu tenho, não somente para a volta de Jesus, mas para aquele querido que descansou, um parente meu que descansou, esperando essa grandiosa volta de Cristo. Olha o que esse verso fala para mim, e esse verso fala para você também. Paulo vai dizer aqui para a igreja tessalônica: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Para um pouquinho para eu te explicar uma coisa. Muitas pessoas hoje fazem devaneios muito grandes e conjecturas para dizer o que acontece depois da morte. O que acontece com essa pessoa? Ela já está no céu? Ela não está? Ela foi para o inferno? Como é que funciona isso? Paulo já estava combatendo esse tipo de problema lá atrás do Novo Testamento. E ele começa falando isso. Não queremos que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem o conhecimento desse assunto. Então, olha só o que ele vai dizer aqui. Com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amigo, você percebe o que esse texto poderoso está falando? Você e eu não podemos ser pessoas ignorantes em relação ao assunto da morte. Que isso é um estudo muito bacana. Em um outro momento, quem sabe a gente pode fazer, mas o foco aqui é: se nós temos a certeza de que Jesus ele morreu, ressuscitou e foi para os céus preparar um lugar para a gente, a mesma certeza nós podemos ter para aqueles que morreram em Cristo Jesus. E a Bíblia deixa muito clara, Paulo vai deixar de maneira muito clara, quando ele voltar nas nuvens dos céus, quando ele der a ordem que ressoar a trombeta, e eu me arrepio todo pensando nisso, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Quando eu tinha 2 anos e 8 meses, eu não lembro, obviamente, desse relato, mas a minha mãe recebeu uma notícia muito triste. Recebeu a notícia de que o meu pai, que estava trabalhando, tinha sofrido um acidente de trabalho e perdido. Sua vida foi ceifada naquele. E a certeza e a esperança que move o meu coração, move o coração da minha mãe, move o coração da minha mãe, como de muitas outras pessoas que também perderam seus entes queridos, é de que naquela manhã gloriosa da volta de Cristo Jesus, aqueles que morreram na certeza e na fé de que ele voltaria para dar fim a todo o problema dessa terra. Essa certeza é o que move a gente hoje, baseada no que a própria palavra de Deus tem nos apresentado. E aí fica a pergunta, então, porque não vão ter só mortos na volta de Jesus, vão ter os vivos que estavam preparados, estavam esperando esse grande dia. Olha só o que diz aqui. Os vivos justos vão ser transformados, como diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 17. Diz assim: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são eles? Os mortos que ressuscitaram primeiro, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa bonita. Quando você escuta aquelas histórias sobre arrebatamento secreto, ninguém vai ver, ninguém sabe, pegou e sumiu. Você não encontra isso na Bíblia. Você encontra que, primeiro, a volta de Cristo vai ser uma coisa grandiosa que todo mundo vai ver.
Se todo mundo vai ver, não vai ter mistério para ninguém. Em segundo lugar, quando ele vier, ele vai dar a ordem. Quem morreu na esperança do seu retorno vai ressuscitar primeiro. E na sequência, a Bíblia ainda vai dizer: nós os vivos vamos nos ajuntar com os mortos e nós vamos ser arrebatados para as nuvens, ou seja, tirado da terra para as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos ser transformados, inclusive esse momento é o momento da glorificação. O seu corpo, o meu corpo, vai ser revestido de glória, da glória de Deus. Não vai mais existir pecado em nós. Nesse momento específico. E então nós vamos poder estar para sempre com o Senhor. Que bonito isso, né? Agora, para sempre com o Senhor, tem mais uma implicação muito bonita. Olha só o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 4. Olha que coisa bonita que diz aqui. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da sua palavra. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sabe, amigo, a promessa bíblica ela é linda demais. Nós estamos sendo chamados para viver na eternidade, para ser reis e sacerdotes junto com Cristo. E a palavra de Deus vai falar isso para a gente. Reinar com Cristo por 1000 anos no céu. Olha, eu acho que poder nenhum na terra pode ser mais glorioso do que isso. Eu não sei você, mas só de pensar no fato de um dia Jesus voltar para me buscar, ressuscitar aqueles que eu tanto amo, para que juntos nós possamos viver para sempre no céu, reinar com Cristo durante 1000 anos lá. E por que vão ser só 1000 anos? 1000 anos é muito tempo, porque depois do milênio, nós vamos voltar para essa terra, que vai ser totalmente restaurada, purificada do pecado, e vamos viver aqui eternamente. Isso é muito bom. Justamente por isso, eu quero te mostrar agora uma consideração importante que uma autora americana chamada Ellen White vai falar sobre esse evento da volta de Jesus. Olha só que coisa bonita ela vai dizer aqui. A volta de Jesus será um acontecimento real e visível por todos. Algo que o ser humano não pode imaginar plenamente por causa da sua glória e majestade produzida pela presença de Cristo e o terror dos ímpios, que não estarão preparados para ver Jesus voltar. Sabe, eu não sei você, mas a pergunta importante, mais fundamental agora, é a seguinte: se a volta de Jesus é um evento glorioso, magnífico, majestoso, que vai parar a história do universo, o que é que eu tenho que fazer para justamente não me enquadrar nesse grupo aqui, ó, não me enquadrar no grupo dos ímpios? O que que eu preciso fazer? Qual tem que ser a minha reação e a minha ação? Justamente isso que nós vamos ver agora. É a pergunta, né? E agora, o que que eu faço? Primeiro ponto importante e mais fundamental: ame e deseje a volta de Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, quando Paulo ele vai concluir aqui a sua carta para o jovem pastor, ele vai falar para ele já no final do seu ministério. Ele já estava terminando, sabia que ele iria morrer. E olha só que bonito o que ele diz para o jovem Timóteo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E se a gente para o texto aqui, a gente começa a perceber como Paulo era apaixonado por Jesus. Só que Paulo, ele não tem certeza da salvação e da volta de Jesus e da recompensa para ele. Simplesmente e somente para ele. Olha só o que o verso continua dizendo. E não somente a mim, mas a todos a quanto amam a sua vinda. Paulo está dizendo que a coroa da justiça vai ser guardada pelo próprio Jesus para ser entregue
para aqueles que amam a sua vinda. Ah, amigo, eu não sei você, mas nós precisamos amar a vinda de Jesus. Esse evento, ele é o evento que eu mais espero nessa vida. Eu quero que o problema do Covid se resolva. Eu quero também, como eu sei que você deseja, que a economia do nosso país melhore um pouco mais, que as pessoas parem de sofrer tanto. Mas mais do que tudo que eu anseio, eu mais anseio é amar a vida de Cristo Jesus. É para isso que eu vivo. É para isso que eu respiro. É para amar esse dia. Porque eu não quero idealizar a minha vida num período tão curto de 70, 80 anos nessa terra cheia de corrupção e pecado. Não. Eu quero idealizar a minha vida baseando naquilo que Jesus tem preparado para mim. E olha só o segundo ponto importante. Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Eu vou abrir a Bíblia aqui, porque esse verso que está aparecendo para você aí é um outro verso muito importante da Bíblia. Mas Romanos, olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Se preparar para esse encontro. Olha só, Romanos 13, do 11 ao 14. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha que coisa bonita. Paulo ele já começa fazendo um convite importante. Já está na hora da gente despertar do sono espiritual. Está na hora da gente acordar e perceber que a nossa salvação está muito mais próxima do que quando nós conhecemos isso daqui. E olha o que ele continua dizendo no verso 12. A noite é passada e o dia já é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Olha, amigo, já está na hora da gente despertar do sono que muitas pessoas têm vivido, não é verdade? As pessoas elas estão anestesiadas com o que está acontecendo nesse mundo e não estão percebendo que os sinais que estão apontando, eles apontam de maneira muito certeira para a volta de Jesus. E a pergunta é, como eu estou me preparando? Será que eu estou fazendo a minha parte? E olha só o que diz ali em Mateus capítulo 24, verso 14, ajudar na pregação do evangelho. Porque se você e eu conhecemos aquilo agora sobre a volta de Jesus, nós precisamos falar sobre isso. Olha só o que diz aqui. Mateus 24, verso 14 diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Você e eu temos a incumbência de avisar para aquelas pessoas que não conhecem desse evento magnífico que esse dia vai acontecer. E mais importante ainda do que isso, é estar atento aos sinais que nós estudamos hoje. Ali no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 28 ao 31, diz assim: Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola, ou seja, Jesus contou uma história de ilustração para explicar sobre isso. Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-os, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Jesus ele usava muito a natureza para explicar coisas espirituais para as pessoas que estavam ouvindo. E aí ele termina dizendo, assim também, quando virdes acontecer essas coisas, que coisas? Aquilo que nós falamos hoje, guerras e rumores de guerra, fomes, terremotos, catástrofes naturais, pessoas ímpias aparecendo, pessoas soberbas, egoístas, cheias de si mesmo. Quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, olha o que diz aqui, bem no finalzinho do texto. Sabei que está próximo o reino de Deus. Sabe, amigo?
O reino de Deus está muito mais próximo daquilo que você e eu imaginamos. Nós não sabemos o dia e a hora sobre isso. Só o Pai sabe. Todas as datas que você ouvir falar sobre a volta de Jesus é mentira. Jesus vai vir dia e no horário que só o Pai conhece. Qual é a minha e a sua função hoje? É tomar uma decisão. A decisão é de se preparar para a volta de Jesus. Para pensar nisso daqui. Ó. Presta bem atenção nisso daqui agora que eu vou ler para você. Quando Jesus voltar, cada um terá concretizado o seu destino eterno. Os que aceitaram a salvação de Jesus receberão a vida eterna. E os que rejeitaram receberão a condenação eterna. Todos estarão incorruptíveis e serão arrebatados para o céu. Aqueles que aceitaram as verdades de Jesus. E lá ficarão junto com eles por 1000 anos e depois retornarão a essa terra que será renovada e aqui viverão eternamente com o Senhor. Mas eu quero destacar justamente essa frase aqui. Quando Jesus voltar, cada um terá concretizado o seu destino eterno. Você percebe o que está escrito? Você percebe o que a palavra de Deus está falando para você nessa noite? Quando a gente pensa na volta de Jesus, você e eu precisamos ficar empolgados, alegres e felizes, porque ele vai voltar. Isso é certo. Os sinais que nós estamos vendo acontecer hoje mostram para a gente de maneira muito clara: Cristo vai voltar. A vida tem mostrado para a gente que Cristo vai voltar. A natureza tem mostrado para a gente que ele vai voltar. E eu e você hoje precisamos tomar uma decisão. A decisão é de estar ao lado de Jesus. Porque se nosso destino eterno vai ser concretizado na volta de Jesus, eu não quero estar do lado dos ímpios. E eu tenho certeza que você também não quer estar do lado dos ímpios. Amigo, nós estamos chegando no final do nosso estudo dessa noite. Hoje, a porta da graça está aberta para mim e para você. Jesus está te dando uma oportunidade de conseguir enxergar, conseguir perceber, através do estudo desse livro especial aqui, da palavra dele, que ele está muito perto de voltar. E eu e você precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos avisar para as outras pessoas que não conhecem. Ah, Josias, mas eu ainda nem sei como eu vou falar. Não tem problema. Peça orientação para o Espírito de Deus, que ele vai te ajudar. Quem sabe você enviando esse vídeo para um amigo seu, você já vai estar ajudando ele a entender que Cristo está voltando. Mais importante ainda, você que está assistindo agora, quem está acompanhando aqui com a gente, com certeza, você conhece pessoas que você quer ver no céu junto com você. Você não quer estar lá sozinho. Eu não quero estar lá sozinho. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, eu tenho parentes meus, amigos, que eu quero que estejam no céu comigo. Então eu preciso orar por essas pessoas. Eu preciso falar do amor de Deus para essas pessoas. Para que elas consigam enxergar a maravilha do maior evento de todos os tempos, a volta de Jesus. Amigo, que Deus abençoe a sua noite. Vou parar aqui o compartilhamento de tela. Eu quero saber se ficou alguma dúvida. Jarbas está acompanhando aí. Tem alguma pergunta? Tem o Pedro também, que está aqui com a gente na sala, né? Que eu acabei de ver. A Luciene também, o Marcos. Alguma dúvida ficou? Pode abrir o microfone e falar ou escrever no chat. Vocês ficaram com alguma dúvida que gostariam de perguntar? Eu não estou acompanhando a transmissão do YouTube. Tá tudo claro aí pro Felipinho aí, né? O Felipinho falou que tá tudo tranquilo. Eu não estou acompanhando a Da minha transmissão do parte, YouTube. da minha parte ficou tudo tranquilo, pastor. Sem Tá dúvidas. joia. Maravilha, maravilha, Marcos. Maravilha. Não estou acompanhando o YouTube, eu não sei se teve alguma pergunta lá. Se tiver, Edson, depois você me fala aqui para a gente tentar responder, tá bom? Não, meu querido, já olhei aqui, não, nenhuma pergunta, tá claro. Tudo tranquilo, ficou bem claro. Que bom, fico feliz, viu? Olha só, antes de nós orarmos, fazemos a nossa oração final para encerrar nosso estudo essa noite. Eu quero te fazer um convite especial. Jesus, ele está voltando. Tempo ele não espera. Mas Jesus, ele está aguardando você.
Aceite o chamado de Cristo na sua vida. Se você está sentindo que o Espírito Santo está falando com você nesse momento, Jesus está te incomodando, para que você entenda, fala, filho, talvez eu tenha esperado até esse momento para que você tivesse a oportunidade de estar vendo isso daqui. Então aceita esse chamado de Deus para você. Não é a igreja adventista que está fazendo esse chamado para você. Não é o pastor. Quem está fazendo esse chamado para você é o próprio Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Você reafirme e afirme o seu compromisso com a volta de Jesus nos dias. Vamos fazer oração? Querido Pai, nós estudamos o momento mais importante da história da humanidade, depois da morte do seu filho, vai ser a volta dele. Um dia ele vai voltar, Senhor. Deus eterno e maravilhoso. Nós queremos estar preparados para esse dia. Abençoe todos que estão nesses estudos bíblicos. Que teu Santo e Bom Espírito possa conduzir esses corações para tomar uma decisão real e sincera de estar contigo para todo sempre. Perdoe os nossos pecados, cuide dos nossos familiares. Nos dê uma restante de semana feliz na tua presença. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E uma excelente noite para você. Nos vemos na semana que vem.